diferente no formato. Vai ser uma entrevista com a doutora Valéria, que é a nossa sócia responsável pela área trabalhista, e ela vai sanar algumas dúvidas com relação à representação comercial e vendedor externo. Representante comercial é sempre pessoa física ou também pode ser pessoa jurídica? Pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Não existe nenhum óbice em ser pessoa jurídica ou física. Qual a principal diferença entre representante comercial e vendedor externo? A principal diferença entre os dois está na subordinação. O vendedor externo ele é contratado pela CLT, né, com carteira assinada, e com isso ele tem subordinação ao empregador. Tá? Normalmente, lembrar que o vendedor externo tem que ter especificidade na carteira, não está em carteira, que foi contratado pelo artigo 62, ou seja, ele não tem controle de jornada, tá? Ele não tem que anotar ponto, nada. O representante comercial, compensação, ele é um contrato autônomo. Ele não tem nenhum tipo de vínculo empregatício com a empresa representada. O contrato de representação comercial pode ser verbal ou ele necessariamente tem que ser um instrumento escrito? Recomenda-se fortemente que seja escrito. Por quê? O contrato verbal, ele existe, mas você provar isso depois é muito complicado. E já existem jurisprudências no sentido de que se não tem contrato de representação comercial, então existe o vínculo empregatício. Quais as principais situações debatidas acerca dos representantes comerciais na Justiça do Trabalho? As principais situações ficam em torno do existência ou não de vínculo empregatício. Normalmente tudo corre muito bem enquanto uma das partes não se sente lesada, então elas têm um contrato de representação, está tudo ok. Na hora que a empresa ou diminui a área dela de atuação, ou modifica a forma de pagamento de comissão, os parâmetros da comissão, a lista de produtos a serem vendidos, muitas vezes acontece dos representantes alegarem então vínculo empregatício. Não que não existam realmente empresas que mascaram o vínculo empregatício através do contrato de representação. Mas, em geral, existe muito representante que sempre atuou como representante e depois vai à justiça pedindo vínculo empregatício. E quais são os critérios que distinguem o representante comercial do vendedor externo? Os principais critérios são que o vendedor externo, como eu já disse, ele é contratado pela CLT, com carteira assinada, ele tem subordinação, tem que ser ele a prestar o serviço, pessoalidade, ele é uma pessoa física prestando serviço. O representante comercial pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, como eu já disse antes. Então, não existe essa pessoalidade no trabalho, né, na prestação de serviço. Então, se é uma empresa, várias pessoas podem fazer o trabalho de representação comercial, não necessariamente só uma. Mas se é uma pessoa física, também não existe essa pessoalidade. Ela pode depois estar se fazendo substituir desde que ela traga resultados para a empresa representada. A principal diferença é exatamente a subordinação e a pessoalidade. A questão da subordinação também passa pela autonomia no exercício das suas funções. O vendedor externo normalmente tem uma rota para cumprir, o representante comercial não tem rota a cumprir, ele tem uma zona para atuar, mas ele não tem rota pré-determinada, ele não tem que prestar contas todo dia, ele não tem que comparecer na empresa ou deixar de comparecer na empresa, a não ser o que foi estritamente contratado. A empresa, assim como ela pode cobrar algumas obrigações do vendedor externo, também pode do representante comercial. Você pode citar uns exemplos? Claro, tudo que está discriminado no contrato pode ser cobrado, desde que as duas partes tenham acordado. Mas a Lei 4.886 também coloca algumas situações que podem ser, sim, cobradas do representante comercial. E quais são elas? Prestação de contas, pode cobrar uma ou outra visita à empresa, isso não é problema, um ou outro treinamento, tá? O que não pode ter uma autoridade nessas cobranças, né? Falar que a pessoa tem que emitir relatórios diários, ou determinar, né, 3 vezes por semana tem que emitir relatórios, não. A pessoa vai prestar conta quando ela for solicitada ou quando for determinado no contrato.
O vendedor, em compensação, ele tem várias obrigações que podem ser requeridas justamente pela subordinação. A remuneração, qual que é a diferença? O vendedor externo, ele recebe o seu salário mais comissões. Em geral, ele tem um salário fixo mais comissão. São raros os vendedores que trabalham como comissionistas puros, tá? Vendedor externo que trabalha como comissionista puro. No mínimo, ele pode receber uma ajuda de custo mais comissão, tá? Aí, por isso que a gente fala o salário fixo mais uma comissão, ele recebe uma ajuda de custo. O representante comercial, não. Ele trabalha por sua conta, ele é totalmente autônomo. Então, ele tem que arcar com as despesas dele. O vendedor, ele trabalha pela CLT, então ele tem todos os recolhimentos de um funcionário normal, INSS, FGTS, férias, 13º, né, repouso semanal remunerado, etc. O representante comercial não, ele recebe só comissão, e comissão em cima daquilo que ele vende. Não vendeu, não recebe nada. Quais os elementos que não podem faltar no contrato de representação? São vários elementos. O contrato de representação ele deve ser muito bem feito para evitar que a gente encontre um problema lá na frente exatamente caracterizando o vínculo empregatício. Então, tem que ter as partes muito bem discriminadas. De preferência, se for pessoa física, o representante tem que estar registrado no CORE. O que é o CORE? O Conselho dos Representantes. Tá? Ele tem que estar registrado, tem que constar lá na qualificação, tá? Os dados todos, inclusive o número dele do CORE. Se for pessoa jurídica, constar todos os dados da empresa, especificando que ela é autorizada, né, que o objeto dela é de representação. Com relação ao objeto, discriminar exatamente o que esse representante vai fazer. Muitas empresas colocam até anexos, quando são muitos produtos, cada produto às vezes tem um percentual diferente de comissão. Tudo isso vai em anexo ao contrato, mas tem que estar muito bem definido. Então, você vai pagar, por exemplo, 2% de comissão em cima dos produtos da linha A, 3% em cima dos produtos da linha B. E você pode colocar, inclusive, metas, tipo assim, ó, bateu a meta de X, aí recebe uma super comissão, né? Não tem problema nenhum de acontecer isso. Com relação à área, é muito importante determinar qual que é a zona de atuação daquele representante. Por quê? Porque uma das causas de grande discussão é quando eles alegam invasão de zona ou perdeu a exclusividade da zona, etc. Então, se for determinado que o representante, por exemplo, vai atuar em toda Grande Belo Horizonte, o que é essa Grande Belo Horizonte? Discrimina. É Belo Horizonte, Contagem, Betim, Santa Luzia, discrimina exatamente qual que é essa área. Outra coisa, por quanto tempo ele vai ter exclusividade? É interessante colocar um prazo de tempo de exclusividade, porque pode ser que aquele representante, depois de um tempo, não te dê resultados e você queira colocar outra pessoa naquele lugar. Então, você não está obrigada a dar exclusividade total para ele. Tá? Mas, se colocou exclusividade, então essa área é dele, a menos que ele não cumpra a função dele, né? Não atenda os pedidos dos clientes. Aí você pode colocar outra pessoa para atuar naquela área. Outra questão importante é com relação aos motivos de rescisão, tanto de uma parte quanto de outra. Quando que eles podem rescindir o contrato? Tanto a representada quanto o representante. O representante pode rescindir o contrato todas as vezes que a representada falta com alguma obrigação que ficou determinada no contrato. Por exemplo, não paga em dia as comissões, ou diminui do nada as comissões. Estava combinado, por exemplo, 6%, de repente está pagando 3,5%, né? Colocar muito especificamente também qual que é a base de cálculo dessas comissões. Tá? Se vai ser valor de nota fiscal, se vai ser valor do produto sem imposto ou não. Por quê? Porque isso depois dá problema. A pessoa alega que ficou combinado de receber 6% e, na verdade, está recebendo 4% do líquido, por exemplo. Aí ela estava achando que ela ia receber integral do bruto, então isso costuma dar problema também. Colocar nessas situações também qual que é a indenização devida, né? Quando a representada da causa rescisão, ela é obrigada a pagar a indenização. Quando é o representante que dá causa à rescisão, ele não recebe nada a título de indenização. Outra questão que eu estava esquecendo de falar sobre a exclusividade também de campo de atendimento. Muitas vezes a empresa atua num determinado segmento
e tem várias empresas concorrentes. Especificar que o representante ele pode até representar outras empresas, não tem problema nenhum, desde que elas não sejam concorrentes entre si, tá? Porque isso dá problema. Isso, em geral, existe quebra de confidencialidade, várias questões. Até você já tratou na resposta anterior, mas a exclusividade é um elemento obrigatório do contrato de representação comercial ou não? Não, não é obrigatório, mas todo mundo recomenda que tenha a exclusividade, pelo menos com relação ao setor, tá? Ele pode representar quantas empresas ele quiser, até bom que represente, que ele tenha nota de várias outras empresas, que aí prova que não trabalhava só para você, que não tem vínculo empregatício. Pode fornecer ajuda de custo ao representante comercial? Não, igual eu já falei antes, não pode fornecer ajuda de custo por representante de forma nenhuma, porque isso vai configurar vínculo empregatício. Quem recebe ajuda de custo é funcionário. O representante comercial pode ser MEI? Pois é, não pode. Por quê? Porque o representante comercial, por ele ter categoria distinta, né, uma categoria profissional já existente, né, própria, né, através do conselho regional, ela não pode ser objeto de MEI. E tem outra coisa também que é a questão do faturamento. É no máximo 5 mil por mês ou 60 mil ano, né? E a maioria dos representantes ganha mais que isso. Então, vai ultrapassar o valor da MEI, além de não poder fazer parte de outras empresas. Quem tem MEI não pode ser sócio em outras empresas e, em geral, eles são sócios em outras empresas. Até para ilustrar, você pode citar algumas situações que geram rescisão justificada no contrato de representação comercial, tanto pelo representante quanto pelo representado? Sim, então vamos falar primeiro do representante. Claro. O representante acontece muito quando ele tem uma exclusividade diária e ele não atende aqueles clientes que a empresa repassou. E é muito fácil saber isso, porque em geral a empresa tem uma carteira de clientes e que é informada para o representante comercial. Se ele não atende, se começa a ter reclamações dentro da empresa que aquele representante não comparece, isso vai dar causa à rescisão, senão ela vai colocar uma pessoa também para atender naquela área. E vai ser ilícito fazer isso, se ficar comprovado que não está tendo atendimento. Outra situação é quando existe realmente a quebra da confiança. Você descobre que o representante está trabalhando para uma empresa concorrente, ou pelo menos está passando informações para uma empresa concorrente. Basicamente são essas as situações que geram rescisão justificada do contrato por parte do representante. As demais, as empresas em geral não têm nem interesse em dispensar o trabalho daquele representante porque ele recebe por comissão. Como ele recebe por comissão, se ele não trabalha, ele não ganha. Realmente ela só dispensa quando ele começa a gerar prejuízo para ela. Agora, se tratando de representada, quando a empresa comete faltas com o representante, as principais são deixar de pagar em dia as comissões, modificar a fórmula de cálculo das comissões, modificar a zona de atuação do representante ou diminuí-la sem ele ter dado causa para isso, ou começar a exigir obrigações que não estavam no contrato. Se o cliente não paga, pode ser descontada a comissão eventualmente já quitada com o representante comercial? Não pode, porque a venda ele já fez, né? Agora, o que a gente recomenda sempre é que conste no contrato que só vai pagar a comissão após o recebimento do cliente. Então, não se paga a comissão adiantada. Se você faz uma venda parcelada, essa venda o representante vai receber parceladamente também, à medida que a empresa recebe, tá? Justamente para evitar esse problema. Então, se já receber, não é possível? Não. Pode fixar metas? Pode. Não tem problema nenhum na fixação de metas. A única coisa que não pode ter é falar que ele não vai receber nada se ele não atingir meta. Né? Isso só pode acontecer, por exemplo, com o vendedor, que já tem um fixo. Né? Mas com o representante, desde que ele venda alguma coisa, ele recebe. Agora, se ele atingir uma determinada meta, normalmente eles recebem um extra. Mas pode ter a meta assim, até para verificar se ele está dando resultado ou não, se é interessante continuar com aquele representante ou não, mantendo aquela área para ele ou não. Né? Por isso que a gente fala que tem que dar uma garantia de exclusividade com o tempo. Porque se ele não atinge o que você espera, né, a expectativa daquela região, você poder rescindir aquele contrato, colocar outra pessoa no lugar para buscar outras, né,
mais negócios e mais faturamento naquela região. Então não deem exclusividade total de forma indeterminada para o representante. Coloque prazos. Não tem problema nenhum renovar os contratos de representação. Deu certo, faz um outro. Tá? Faz aditivo, modifica, não tem problema nenhum. Mas não faz um contrato só e achando que aquilo ali vai valer para sempre, porque vai dar problema, pode dar problema. Muitas pessoas depois de um tempo já ficam mais confortáveis, já não correm tanto atrás, e aí as empresas começam a reclamar, só que se deu exclusividade, ela não vai poder colocar o outro lá, né? Tão cedo, ele vai ter que provar que ele não está dando resultado. E isso pode demorar um pouco. Pode haver a diminuição da área? Pode. Sem que isso justifique uma rescisão contratual? Pode ter. Desde que não tenha sido garantida a exclusividade, enquanto está garantido, você só consegue diminuir se provar o mau atendimento por parte do representante. Ou em comum acordo. Ou então como um acordo, ou se não deu exclusividade, você pode estar revendo essa área. E pode também diminuir quando não diminui o faturamento do recebimento do representante. Então, vamos supor que ele está faturando muito para determinada área. Outras estão sendo deixadas de lado, por exemplo. A gente vê que ele não está dando conta daquela área toda. Você pode diminuir mostrando, você não vai ter perda de faturamento, né? E aí ele pode continuar com uma área até menor, tendo que trabalhar menos, mas ganhando a mesma coisa. E qual a base de cálculo para pagamento das comissões? Valor sem imposto, com imposto, valor da nota fiscal? Pois é. Isso é uma questão que dá muito problema quando vai para a justiça. A priori, entende-se que o que determina é o valor da nota fiscal. Tá? A base de cálculo é o valor da nota fiscal. Quer fazer diferente disso? Estipula no contrato. Escreve no contrato que vai pagar o valor do produto sem impostos, ou o valor do produto líquido, da forma que desejar, mas coloca o que vai ser, porque senão vai ficar contando como se fosse da nota fiscal. Entendi. E agora uma questão que é de muita relevância para os clientes, até foram várias mensagens a respeito, por conta do aspecto financeiro, que as pessoas pediram para você fazer um paralelo entre os encargos que recaem sobre a representação comercial e sobre o vendedor externo. Pois é, por que as pessoas gostam tanto de representação comercial, né? Porque a representação comercial representa uma super economia para a empresa. De fato, é uma super economia. Você não tem que recolher INSS, não tem que recolher FGTS, você não tem que pagar férias, 13º. Se ele para de trabalhar, você simplesmente para de pagar comissão. Né? Se a pessoa fica doente, não tem que 15 dias de afastamento, não tem nada disso. A única coisa que as empresas têm que ficar atentas, e muitos aproveitam, né? Muitas empresas aproveitam dessa benesse que é a representação comercial, mas se esquecem na hora que são citadas numa reclamatória trabalhista ou na hora de fazer rescisão com o representante comercial, é que o representante comercial ele tem uma indenização, tá? Se foi feito como um acordo, os dois estão rescindindo numa boa, a empresa que quer, né, rescindir aquele contrato, não tem nenhuma causa que justifique, a empresa tem que pagar 1/12 de todas as comissões que ele já recebeu. Ou seja, é como se a empresa tivesse que guardar um salário, melhor dizendo, né, uma comissão, a média dos 12 meses, ele guardasse todo ano para depois indenizar esse representante. Isso ele tem direito e não existe a prescrição de 5 anos. Então, se o representante foi seu representante durante 10 anos, são 10 comissões, a média de 10 comissões daqueles anos. Tá? A média de todo o período, dos 10 anos. Não fica limitado só aos 5, né? Não fica limitado só aos 5. É de todo o período. E as pessoas às vezes esquecem, acham injusto, mas esquecem também do tanto que elas já tiveram de benesse, só de não ter que recolher INSS, etc. Que tudo isso é por conta do representante. Ele emite a nota fiscal e ele paga os próprios impostos, né? Então é importante lembrar disso. É isso, gente. Valéria, muito obrigado. De nada. Depois a gente volta com mais. Gostou do vídeo?
por favor, dá um like, inscreva-se no canal. Se tiver outras perguntas a respeito desse tema ou de outros da alçada trabalhista, por gentileza, podem fazê-las nos comentários ou no e-mail que está aí na tela da doutora Valéria. Um abraço. Um abraço.